Bom, vamos lá. Clareza na jornada. Deixa eu ali colocar essa luz mais pra cá, porque eu acho que tá escuro. Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora melhorou. Pronto. Bom, Clareza na Jornada, mais uma live. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu último post. Meu último não, perdão. Meu antepenúltimo. Que já vieram mais 3 ou 4 depois deles, né? E em que eu falo de algumas reflexões que é legal que façamos, tá? Eu já fiz as minhas, não fiz só as reflexões, fiz os alinhamentos em relação a essas reflexões, e a vida se tornou muito mais leve, fluídica, fluiu, né? Entrou no fluxo, depois de eu ter alinhado esses pensamentos com a minha existência. E claro, está sempre buscando mais informações a respeito desses assuntos, tá? Então lá, primeira proposta, é um que eu tô bem bonita assim, ó, e eu falo pra vocês. 4 reflexões para você, né, dar uma up na sua autoestima. Então tem a ver com autoestima, tem a ver com se olhar, né? Porque o que é autoestima, né, gente? Tem uns cabelos aqui, gente, que eu tô tirando. Então, o que é autoestima? Aqui você, deixa eu pôr aqui no lixo. É você se cuidar, é você se entender, é você saber quem você é, tá? Autoestima não é só, já falei, repito, vou falar sempre, até que vocês internalizem, até que um dia que chega aqui eu pergunto assim, gente, o que é autoestima? E vocês sabem me responder. Então, autoestima não é só cuidado estético, né? Fazer uma sobrancelha legal, pintar uma unha, cuidar do cabelo, para o cabelo ter aquele aspecto que você gosta, cuidar do rosto, da pele, do peso, da roupa. Não é só isso. Faz parte disso, mas não é só isso, tá? Vamos deixar isso bem claro, que não é só isso, que isso faz parte desse processo do autocuidado, do reconhecimento. Autoestima, tá aí uma sacada que eu tive com um cara falando sobre educação financeira. Então, autoestima é uma educação emocional e mental que nós temos. E educação a gente trabalha todo dia, né? Quando eu educo os meus filhos, eu tenho que reforçar coisas. Eu brinco com meu filho mais velho. Olá, Rosa. Tudo bem? Seja bem-vinda, Rosa Gil. Eu brinco com meu filho mais velho e falo, cara, eu tô há 3 anos batendo na mesma tecla com você. Perdão. E aí ele fica brigando com umas coisas com o meu filho mais novo, né? Olha lá, como ele não tem foco, ele não tem isso, ele dispersa, você manda fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Aí eu olho pra cara dele e falei, você nunca fez isso, né? Meu amor, eu tô 3 anos ensinando pra você o que é ter uma agenda, o que é ter foco, e agora você tá começando a entender a importância disso. Então, paciência com o menino que tem só 7 anos, ele tem 14, o mais velho, né? Então, isso é o quê? Há 3 anos eu estou educando o meu filho para ter uma mentalidade produtiva que melhore o andamento da vida dele, das coisas que ele quer fazer, para que ele trabalhe todo sistêmico, né? E eu falo para ele, olha, você levanta a mão pro céu que você tem uma mãe, minha filha, que é pra pouco, viu? É uma big de uma mãe, uma big. Aí, o que é a autoestima nesse sentido? Olá, Carlos, tudo bom? Seja bem-vindo. É o trato que você tem, é a educação que você traz para você no seu cuidado pessoal. Então, por exemplo, eu estava aqui falando no começo da live que a autoestima no cuidado não é só o cuidado estético. Por que não é? Porque às vezes você está usando ali uma maquiagem, um produto, um desodorante, um perfume, alguma coisa que está agredindo a sua pele, o seu cabelo, que tá, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas eu aprendi quando eu fiz a imersão no meu Hatha Yoga, minha formação, que os nossos desodorantes, isso já tá divulgado, né? Então, se não sabem, vão procurar, vão pesquisar, porque hoje eu só uso desodorante de óleo essencial, né? Porque eles travam, né? Esses desodorantes normais, eles travam, bloqueiam a respiração natural da nossa pele. O que para nós mulheres acaba acontecendo o quê? Câncer de mama, aumentando a probabilidade aí do câncer de mama. Então, tá vendo como a autoestima não é só isso e uma autoestima vem da educação, de você
ter o conhecimento e saber por que você usa determinadas coisas no seu dia a dia e saber como trabalhar o seu aspecto mental, o seu aspecto emocional no seu cuidado diário. Então as pessoas tratam a autoestima como se fosse aquela coisa de olhei no espelho, me olho, me gosto, olhei no espelho, não me olho, não me gosto. E não é só isso, gente, é muito mais profundo. Olá, Paula, tudo bem? Por isso que eu vou lá na raiz da vertente da questão. Seja bem-vinda, viu, minha querida? Um ótimo dia para você. Vou lá na raiz, na vertente da questão, do assunto, da temática, para trazer essas reflexões para vocês começarem a ter essa educação, receber essa educação e esse valor no que se diz sobre autoestima. Então eu vou falar de 4 assuntos que reforçam a sua autoestima, que você pode olhar e falar, meu, mas não tem nada a ver com nada. E quando você vai ver, tem tudo a ver com tudo. Porque a autoestima, ela é o alimento do amor próprio, vamos colocar assim? Ela é o que vai fazer com que você fortaleça o seu relacionamento, a energia, né? Porque o amor é uma energia, a energia que você manda para o seu emocional, para o seu mental. E quanto mais energia de amor próprio você dá para você, mais você emana isso para o mundo naturalmente, com leveza, não com obrigação, né? Com obrigatoriedade de amar o que eu faço, amar as pessoas à minha volta, amar o meu relacionamento, amar os meus filhos, como se fosse um tem que do ego, né? Tenho que amar, tenho que fazer, tenho que. Não. Aí a autoestima, ela ganha uma educação onde você começa a entender o mecanismo funcional de liberar essa energia de modo natural. Bom, vamos lá. Primeiro tópico, jornada encarnatória, né? Foi o que eu falei lá, são as 4 reflexões, eu coloquei. Você dá atenção para sua jornada encarnatória. E aí, gente, vou ter que falar de um assunto que às vezes incomoda muita gente, que é a encarnação, né? Tem pessoas que não estão abertas e tudo bem. Se você precisa aprender o seguinte, aprende aqui. Olá, Sônia, seja bem-vinda, boa tarde. Aprende aqui, absorve, leva isso para os outros canais, para os outros contextos, para os outros lugares que você for. Scooby, tudo bom? Boa tarde. Tem o seguinte, por mais que você não acredite em encarnação, ou em qualquer outra coisa, né? Antes de começar a live eu estava aqui falando com a minha mãe sobre homossexualidade, por exemplo, conversando com ela para ela, né, sobre certo e errado. Falei, entende uma coisa, esteja aberto para ouvir. Crie o seu ponto de vista sem criar muros, sem criar paredes, sem criar julgamentos. Só ouve e analisa. E tira o que para você isso for de bom, né? A gente cria um mosaico aqui, assim, ó, um mosaico, pá. Olha, isso é legal. E cria um lixo aqui, assim, pá. Ó, isso nada a ver com o que ela tá falando, nada a ver. Você pega o que não faz sentido para você, você joga no lixo. O que faz sentido para você, você põe no mosaico, você fica ali analisando se isso vale a pena aplicar, não vale a pena aplicar. Então, a questão da encarnação tem várias vertentes, que aí eu me aprofundo. Lá no meu curso, aqui eu não falo, mas lá no meu curso eu me aprofundo. De onde veio, por que foi instaurado, por que esse pensamento existe hoje, de onde... Aqui, agora eu não quero me ater a isso. Aqui eu vou falar qual a importância de você analisar a sua jornada encarnatória. Tá aqui, você encarnou, você é um ser que encarnou, tá? Entrou nessa veste humana para realizar alguma coisa, né? Enquanto tá vivo neste planeta, neste plano, tá? Quando eu tô falando nessa linguagem, você já começa a pensar, opa, existem outros planos, existem outras esferas. Eu vim de algum lugar, né? Eu não só estou aqui nessa esfera, eu já vim de outra esfera e eu vim como e tem depois. Nossa, tem depois. Tem depois. Depois que eu sair daqui, sim, tem depois. Por isso que o conceito encarnação precisa ser começado a olhar e isso apoia. Como que isso apoia a minha autoestima, Mari? Porque você está educando a sua mente, trazendo informações para formar a sua filosofia de vida e reforçando, trazendo critérios que façam você se olhar de um modo mais amplo, ressignificando seus projetos, trazendo uma nova visão e novos valores, ampliando o seu campo de visão, expandindo a sua consciência. E tudo isso faz com que você mantenha suas convicções do porquê não deixar com que as outras pessoas venham lhe afetar com a opinião delas. Você nem precisa confrontar,
tá? Porque quando você chega, né, para essa abertura de entendimento de que tem um pós, tem um antes, e tô aqui, e tem algo mais, cara, o que você vai ficar perdendo tempo brigando, discutindo com quem, por quê, para mostrar o quê, para quem, por quê? Não faz sentido, entendeu? Então isso reforça, você abrir para esse canal, de olhar a sua proposta encarnatória, e isso eu faço aqui nas lives de numerologia. Quando eu faço a análise numerológica da pessoa, por mais que a pessoa não acredite lá naquela linha de vidas passadas, ela vai refletir. E eu falo assim muito, olha, linha de vidas passadas, mas eu falo muito de erros anteriores. Você vem errando nesse... Porque pode ser aqui, vida passada foi ontem, tá? Eu vivi ontem, já passou. Como pode ser outras encarnações. Então vai muito da visão da pessoa, do alcance que ela tem sobre a existência dela. E isso a gente, quando entra na jornada do autoconhecimento, vai ampliando. É inevitável. É inevitável. Já dizia Einstein, uma cabeça, né? Uma mente expandida jamais retorna ao tamanho original. Não volta, porque expandiu, minha gente. Ele pode não crescer mais, mas já expandiu. Pode falar, não, tá bom até aqui. Mas não vai retroceder. Não tem como. Né? Você não volta a ser ignorante das situações. Você só vai expandindo e abrindo cada vez mais. Olá, Lê, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, começa a ampliar essa visão da sua jornada encarnatória, da sua existência, da sua proposta aqui, porque aí você vai começar a buscar mais sentido. Você não vai viver só para construir uma casa, comprar um carro, constituir família. Você vai querer e não que só isso seja só, tá? Pelo amor do Senhor, não me julguem. Não é só nesse sentido, mas você vai querer buscar mais para si. E quando você busca mais para si, é no sentido de entrega da sua jornada, da sua vida. Né? Você vai querer ter alguma realização, ou às vezes não, e se não tem, tá bem, também tá tudo certo, tá? O importante é que você se deu a permissão de ampliar a sua consciência, de ampliar a sua visão e entender que nesse contexto eu não preciso ficar ali me justificando e nem condenando, nem apontando, nem jogando e nem permitindo ser julgada. E eu também não preciso me misturar com essas opiniões. E isso faz o quê? Uma blindagem da sua autoestima. Isso reforça o seu amor próprio. Isso faz você ficar mais fortalecido com as suas verdades, tá? E você começa a ter uma jornada mais firme, né? Com solos mais firmes, né? Que não areia movediça, mas chão de terra firme, onde eu piso, eu sei porque eu tô pisando e eu sei porque eu devo pisar, como pisar, para que pisar e vou, tá? Esse é o tópico 1. Tópico 2, carência emocional. Eu tô só para quem entrou agora, tô repaginando um post que eu fiz aqui sobre 4 reflexões que você deve fazer sobre a sua autoestima. Então, tô trazendo essas reflexões com esse modelo aqui de, né, explicando. Porque, embora eu tenha feito lá no post também, expliquei, mas acho que vale a pena reforçar aqui com vocês, porque é muito legal essas reflexões quando a gente faz. Carência emocional, né? Então, ego infantil. Dentro do processo psicoterapêutico, eu sempre faço com que a pessoa reflita a respeito de onde está o ego dela, né? Em que estado emocional o ego dela se encontra. É um ego infantil? É um ego adolescente? É um ego adulto ou é um ego sábio? Porque quando a gente identifica, a gente consegue olhar, analisar o quanto você está avançando e para onde você deve ir, onde você deve corrigir e acentuar. Porque se somos adultos, já passamos por essas fases, né? Eu, por exemplo, e você que tá aí, acho que também, já passou pela fase infantil, adolescente, jovial, adulto agora. Se for mais velho, já tá chegando perto da sabedoria. E nem sempre, às vezes, é assim, né? Às vezes você tem uma alma mais sábia e tá tudo bem, aí é assunto para outro tópico. Vamos se atentar aqui só ao ego. Então, você vai analisar o quê? Se emocionalmente você reage às situações como uma criança que não aceita, que bate o pé, que se revolta, que se indigna, que vai chorar, que vai gritar, que vai fazer de tudo para reverter essa situação a seu favor. Ou se você vai se revoltar, vai jogar tudo. Aí o adolescente, essa é a criança, hein? Aí o adolescente, se você vai se revoltar, vai brigar com Deus e o mundo, vai virar a casaca, vai fazer acontecer porque você tá rebelde da situação. Né? Vem uma situação para você, aí você chuta o pau da barraca. Coisa de adolescente.
Ou como um adulto, leva as situações muito a sério, muito à risca, muito comedido, muito cheio de, né, de tratos e de formalidades, né, muito cheio de formalizações. Esse é o adulto, sempre sério, sempre muito responsável, sempre muito produtivo, sempre muito correto, sempre... Esse é o ego adulto. Ou o sábio, que é aquele que enxerga a simplicidade em tudo que há, um aprendizado em tudo que vem para você, e a gratidão, a simples e pura gratidão por tudo que acontece, né? Então ele, geralmente o sábio não se envolve nos sentidos, né? Nas ocorrências dos sentidos que fazem entrar em ebulição o emocional. Então vamos lá, deixa eu trazer para um exemplo para ficar mais claro. Não sei porque sempre vem relacionamento na cabeça. Acho que é porque eu trabalho muito com as mulheres lá do Superando Separação. Terminou um relacionamento, ou tá em crise, ou brigou com alguém, a maneira como você reage isso, ou um relacionamento com mãe, que é o próximo tópico aqui. Vamos pegar relacionamento com mãe, né, pra sair um pouco desse negócio de casado. É o que é o próximo tópico que eu vou falar. Tem aquela rusga com a mãe, né? Tem aquela coisinha ali, aquele sentimento de coisa mal resolvida, de que minha mãe deu mais atenção pro irmão tal, ou que minha mãe não teve muito presente. Como é que você se porta em relação à mãe? Tá? Como que você reage? Como que isso tá presente, sabe? Você vira as costas e trata sua mãe com certo distanciamento, ou faz manha, faz birra para chamar a atenção da sua mãe e fica cobrando, olha, porque na infância você fez isso comigo, por isso que a minha vida é assim, essas coisas agora é por causa disso. Para quem tem um pouquinho de autoconhecimento, acaba fazendo essas chantagens emocionais com pai e mãe e jogando a responsabilidade que deve ser sua nas costas do pai e mãe em formato de culpa. A culpa é da senhora, a culpa é sua que me educou dessa forma e agora minha vida é uma catástrofe. Tem, tá, gente? Pior que tem. Ou é aquela coisa adulta, séria, de trata os pais na formalidade, vai lá, né? Acho que às vezes nem abraçam, nem não tem aquele contato, tem toda uma formalidade, não consegue dizer, não consegue passar daquela coisa do eu te amo, do abraço, do afeto, porque não teve, não tive, não consigo dar. Então, tanta coisa que a gente não teve na vida que a gente cresceu e foi atrás e conquistou, por que não o afeto a gente também não pode ter? Essa simplicidade que a sabedoria tem de vencer o ego e se colocar nessa condição de, bom, se não souberam dar afeto, vou dar eu então, para que eles aprendam como é bom dar e receber afeto. Tão simples. Mas nesse jogo do ego, dessas emoções infantilizadas ou rebeldes como adolescentes, ou de distanciamento como adulto, né, aquela coisa séria e formal, fazem com que você não tenha acesso a isso. E isso pode se repetir no relacionamento com filhos, relacionamento com marido, mulher, relacionamentos da empresa, não conseguir quebrar gelo na empresa com os amigos, com os funcionários, com os subordinados, né, com uma liderança, enfim, com o presidente, porque tem aquela hierarquia, não consegue ser você, sabe? E as pessoas precisam ser cada vez mais elas. Tá, Mari, você falou tudo isso, o que isso reforça a autoestima? Muito. Porque se você tem consciência, pelo menos, de que o seu ego, as suas emoções, né, estão equilibradas, né, estão ligadas, afloradas em alguma dessas fases, você consegue reverter esse jogo para você. Consegue se educar emocionalmente, falando para si mesmo, olha, tá na hora de amadurecer um pouquinho, né? Tá na hora de tratar. E não é tratar a criança como no passado fomos tratados, tá? Não é pegar seu ego emocional, agora você vai mudar aqui na marra. Não, gente, é tratar com acolhimento, com afetividade, com... Olha, eu entendo que você não foi ouvida quando criança, minha criancinha linda, mas agora é hora daqui da adulta, da sábia, chegar e fazer assim, arrumar essa lambança emocional, não é mais momento de a gente agir dessa forma. Isso é uma conversa com você mesmo, tá? Vamos agir e você começa a argumentar, vamos agir com mais clareza, com mais tranquilidade. Eu sei que é desafiador, que o seu orgulho não vai deixar, que os seus sentimentos de revolta vão eclodir, mas calma, respira, pensa pelo lado positivo, olha quanta coisa boa pode acontecer, e você vai doutrinando, vai educando o seu ego para que você atinja um estado
de sabedoria. E quando você vai fazendo isso, você vai afirmando com você autoconfiança, segurança, que são sentimentos, né, que são valores que estão diretamente ligados à sua autoestima, né? De se sentir pronta, de se sentir preparada, de se sentir capaz, de se sentir conectada com os seus valores, com as suas verdades. E isso é o importante, tá bom? E isso reforça, sim, a sua autoestima. E isso é um exercício de reforço, sim, da autoestima. Isso é fortalecer a sua autoestima, sim. E quanto mais nós tivermos uma autoestima... Deixa eu desligar aqui, estão tentando me ligar. Quanto mais a gente tiver uma autoestima reforçada, uma autoestima trabalhada, uma autoestima educada, mais nós conseguimos nos conectar com o nosso eu superior, que adora esse ego sábio, maravilhoso, que nos conduz com equilíbrio e plenitude para uma vida sistêmica. Uma vida sistêmica é uma vida em que você projeta uma ação e essa ação vai movimentando todas as outras áreas da sua vida. Então, eu tenho um projeto de carreira e esse projeto da minha carreira, do meu profissional, vai me trazer uma estabilidade financeira maravilhosa. Automaticamente, eu consigo ter um emocional tranquilo, mas, em paralelo, eu preciso cuidar da minha saúde para eu não perder nem esse emocional e nem me desgastar profissionalmente. Aí você vai ali alinhando todas as áreas da sua vida e ela gira numa roda que é a chamada roda da vida no coaching, né? É a roda sistêmica, ela vai funcionando e você alcança a plenitude com sabedoria, né? Com seu ego alinhado. E tudo isso reforça com uma autoestima. Isso só é possível com uma autoestima reforçada, trabalhada, educada. Olá, Cleide, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Que bom ver você aqui, Viviane, tudo bem? Vamos lá para o próximo tópico, tem mais 2 só, tá? Que é perdão maternal, até porque daqui a pouco eu tenho reunião da escola do meu filho online. Vamos lá, foco, Mari. Perdão maternal. Que é isso, Mari? É o terceiro tópico lá do post, em que reforça o que eu falei aí desse segundo, da carência emocional, já dei uma pincelada, né? Que é a questão da gente olhar a nossa mãe com acolhimento. Parar de ficar culpando a nossa mãe, jogando as nossas frustrações na nossa mãe. E por que na mãe e não no pai? No pai também, tá, gente? Nos pais. Mas a mãe é o ventre, é o portal que nos colocou aqui. É quem nos ungiu, nos abençoou, quem nos deu permissão para virmos para cá. É sagrado, mãe é sagrado. Talvez por esse motivo o Criador não esqueceu de mencionar na Bíblia, né? O honrar pai e mãe, né? Independente dos feitos, a gente sempre deve... E olha como tá ligada lá na primeira, que foi a jornada encarnatória, né? Por que que você veio com essa mãe? Por que que você pediu essa mãe? Por que que você acordou vir com essa mãe? Eu mostrei acho que na live anterior aqui, ó, reforço. Quem quer saber mais sobre esse tema, olha, procura esse livro aqui, Acordos Espirituais, da Aline Schutz, é do pessoal do Luz da Serra. Fala dessa questão dos acordos. Tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda, boa tarde. Por que que vemos com esses acordos encarnatórios, né? Por que que a minha mãe veio comigo? O que que a minha mãe tem que me ensinar? O que que eu tenho que aprender com a minha mãe? Por que que a minha mãe precisou me tratar dessa forma que eu julgo ser assim, né? Porque é um julgamento. Se a gente acha que não foi amado, se a gente acha que não teve o suporte, se a gente acha que a mãe é super protetora, se a gente acha que a mãe não nos entende, que a mãe não nos compreende. Por que que eu vim com essa mãe? Será que eu tenho que me libertar disso, mas de uma forma amorosa, de saber me impor, de saber me colocar? Ou será que, de repente, eu não tive esse amor? Será que eu tenho que despertar em mim essa questão do amar por mim mesma, por si só, e ser o amor, independente de receber amor ou não? E é muito mais fácil a gente ficar na cobrança, né? Ai, a minha vida é essa caca porque a minha mãe não me amou. Gente, eu falo de mim, tá? Porque eu era assim. Eu sempre quis saber isso. Eu tenho 2 mães. Eu vou preparar um tópico só pra falar disso.
Lucy, porque aqui eu tenho uma coisa parecida, mas nem vou entrar assim, porque eu não perder o foco do assunto. Mas assim, a minha mãe, a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou 2 empregos e estudou, né? Então, ela não tinha, ela quase não parava em casa, quando parava, tava dormindo. Então, quando eu cresci naquela autocobrança de que, eu não tenho isso. E aí fui aprendendo com as terapias, porque a mãe, você vai repetir padrão, porque não sei o que. Aí eu voltava pro passado, por quê? Pra culpar a minha mãe. Né? Não que eu chegasse pra ela e falasse, vou culpar minha mãe, mas aquele sentimento de que, olha que caca, porque se minha mãe tivesse feito assim, assim, assim. Aí foi quando eu parei e fui começar a estudar a árvore genealógica e fui ver que era um padrão repetição da minha avó, da minha bisa, aquela coisa toda, e vinha. E que se eu vim desta forma e tenho essa consciência, sou eu que tenho que interromper esse ciclo. E não adianta eu ficar cobrando minha mãe. Então deixa eu parar e vou amar minha mãe como eu posso, como eu consigo, para que isso não perpetue na minha próxima geração, que são com os meus filhos. E aí muitas coisas ficaram claras. Então, quando eu parei para perdoar minha mãe, eu me perdoei. Quando eu parei de culpar minha mãe, eu parei de me culpar. Quando eu parei de achar que a minha vida não dava certo por conta do relacionamento dos meus pais, eu me entendi comigo mesma. Eu falei, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, não é uma questão de que você precisa de alguém, né? Ou tá com alguém, ou fazer que a sua vida vai ser melhor ou não. Não, você tem que estar bem resolvida com você. Então, quando eu parei de acusar meus pais pelo insucesso da relação deles, a minha vida pessoal, afetiva, ficou muito bem resolvida comigo. Então, voltar para o útero da mãe para trabalhar o perdão é importante. Aí você pode me perguntar, e o que isso tem a ver com autoestima, Mari? Tudo! Por quê? A autoestima, não falei no começo da live, que é o alimento do amor? Então, se eu estou alimentando meu amor com a minha autoestima, trabalhar as minhas relações paternais, maternas e paternas é extremamente importante para eu estar em pleno amor comigo mesmo. Porque aí eu vou dar esse amor na medida certa para os meus pais. Sem cobrança, sem culpa, sem ressentimento, com perdão, com entendimento, com compreensão, com compaixão, com misericórdia. E tudo isso são sentimentos que só podem ser sinceros quando o amor é sincero. Não tem como eu perdoar meia boca. Não tem como eu pedir, sentir compaixão meia boca. Ou eu sinto 100% ou eu não sinto nada. E então, é importante sim esse retorno para a mãe, né? Principalmente para a mãe, que é o nosso portal, que é o nosso primeiro alimento, né? O seio materno, a nossa vinda para o mundo é o útero materno. Esse retorno para o ventre com perdão, com acolhimento, com amor, com compaixão, independente da situação. E se você ama já sua mãe, tá show de bola, já tá meio caminho andado com a sua autoestima fortalecida. Então, é uma benção, Lucy. Isso é uma benção. Minha autoestima é ótima. Amo minhas mães com todos os defeitos que ela tem. Descobri isso no ano passado. Então, isso é maravilhoso. Você é muito mais do que abençoada, né? Você ter dois seres para apoiar a sua existência, um que te recebeu, uma outra que te deu amor. É maravilhoso. É você começar a entender o quão você é abençoada e próspera, né? Se a gente leva para esse olhar, para essa vertente de prosperidade e abundância, você foi acolhida e amparada, né? Muitas vezes as pessoas param e vão olhar a falta, né? Ai, porque a minha mãe me abandonou, porque a minha mãe... E esquece do presente, né? De você estar com uma outra pessoa. E isso a gente leva muito para adoção também, né? Para pessoas que são adotadas, de que mãe não é só aquela passagem do útero, né? Aquela pessoa que deu passagem, aliás, né, do útero para você nascer. Mãe é aquele amor incondicional que você sente, né, de ter uma pessoa ali que te cuida. E tudo bem se você não ficou perto, né, para quem não teve a mãe presente, a mãe que pariu, né, a mãe que deu a oportunidade da luz da vida, mas seja grato, seja grata por isso, porque senão você não vinha, né? Não adianta ficar olhando lá por onde você veio e dizer, ai, não me quis, me rejeitou. Não, trabalha essa auto-rejeição em você. Você talvez já de outra encarnação já veio com esse sentimento de rejeição e traga uma existência dessa só para você trabalhar ainda mais, reforçar ainda mais, não se sentir tão rejeitado, porque você é filho do Criador, gente. Somos filhos dos deuses, das deusas. Como que a gente pode se sentir rejeitado? Mas é um dos maiores males da humanidade, é o sentimento de rejeição, infelizmente. E é o que leva o ser humano a cagar a vida toda. A gente sentisse mais amor próprio, mais autoestima, as coisas fluiriam melhor.
Porque das duas eu sou muito abençoada. Pronto, olha, sempre com essa visão agora de bênção. Bom, vamos para o último tópico, responsabilidade afetiva. Cuidar dos seus buracos emocionais, que foi o último tópico da reflexão do post, né? Então, o que é isso? Cuidar, ter responsabilidade afetiva, né? Essa semana, aí, esses últimos dias, aí surgiu essas coisas dos casamentos de celebridades, e aí falaram de responsabilidade afetiva. Até certo ponto eu concordo com essa questão da gente tem que ter responsabilidade afetiva com o outro. Até outro ponto não, porque o outro também é meu amor, tem que ter responsabilidade afetiva dele, né? E casamento não acaba do dia pra noite, gente. Cá entre nós convenhamos. O casamento começa a acabar uns 2 anos antes de chegar ao fim. Quando eles são um casamento mais sólido, né? E comigo já começou a desgringolar, ou melhor, ou tchau. Eu não queria ser assim, mas eu sou assim, né? Bem resolvida, fazer o quê? Então, chegou num patamar das pessoas ficarem cobrando do outro a responsabilidade que ela deve ter pelos sentimentos dela. Para com isso, gente. Isso aí voltando lá no tópico 2, que eu falei aqui, é o seu ego adolescente. Tá vivendo um ego adolescente, querendo... Oh, meu peixinho. Esquece de amadurecer, né? Pelo amor. Tem 2 lados, são 2 vias, são 2 mãos. Entrega lá, toma aqui. Então, eu tenho a responsabilidade afetiva para com o outro? Tenho, e tenho para comigo. Então, quando o relacionamento acaba, os dois têm que estar bem. E os dois têm que estar cientes do porquê que isso acabou. Por que isso terminou? Quando eu retomei o meu segundo casamento, o meu último casamento, eu separei e, por livre e espontânea vontade, eu tentei a remissão, né? Falei, vamos tentar mais uma vez. Não desejo isso pra ninguém, porque, nossa, foi um inferno em terra. Olá, Magnus, seja bem-vindo, Vivi, boa tarde. Foi um inferno em terra aquela experiência de retomar o casamento. Não durou muito, claro, né? Porque eu tava vivendo tudo de novo, dobrado, porque eu já tinha consciência dos erros, né? Mas, o que isso tem a ver com responsabilidade afetiva? Tudo. Eu sentei com o senhor, ex, e falei pra ele, olha, pra dar certo é o seguinte, a gente tem que se comprometer a fazer isso, isso, isso. Fiz uma lista, né? E fiz. Na lista não tinha muita coisa. Uma delas era ele fazer terapia, né? Porque eu já fazia. E aí, muitas coisas da lista eu já fazia, eu estava fazendo e ele parado. Então eu tive a minha responsabilidade na tentativa. E ele não teve a dele. Entendeu? Eu fiz de tudo pra gente poder se estruturar como um casal. E quando eu dei o basta, eu falei, chega! Eu já estava ciente de que eu dei o meu máximo e fui até onde eu podia, só que dali pra lá eu não podia levar mais ninguém, até porque eu tenho 2 filhos, meninos, pra ajudar eles na educação moral, espiritual, emocional, mental, física, né? E não dava pra ficar ali de babá de alguém já adulto com um ego infantil. Então eu, naquele momento, criei consciência de que falei, não, chega, porque senão eu vou me afundar junto com a pessoa. Tô tentando puxar, a pessoa não vem. Responsabilidade afetiva. Eu fui clara dentro da relação. Falei, olha, não dá, eu só consigo se você for desse lado aqui, ó, 50% de cada um, né? Pra formar o 100. Casal, relacionamento é isso, 50% aqui, 50% aqui. Então, eu fui até onde meus 50% iriam. Se eu desse 60, 70, eu ia romper uma estrutura emocional, mental, física em mim, que sai espiritual, que tinha uns probleminhas, perrengue espiritual lá também. E ele ia ficar lá, na gangorra dele, brincando com os sentimentos, brincando com a vida, achando que a vida não cobra o tempo perdido, né? E cobra. E eu falei, não, sentei. Quando foi romper, eu falei a mesma coisa. Sentei e falei, ó, isso. Não foi cumprido, não tá dando certo, então vamos cada um para um lado. E ele não esperava. Eu não sei como ele não esperava, né? Não sei, porque sentamos, acordamos, escrevemos, falamos, combinamos, né? Só faltou assinar o contrato. Ele não esperava. Eu falei, olha, meu bem, você acha que eu ia vir e ficar... Não, responsabilidade afetiva é isso. Às vezes, o outro lado quer que a gente leve nas costas. Se faz de desentendido. Age que nem lá no segundo tópico. Para quem chegou agora, eu falei sobre os 4 níveis de ego, né? Infantil, adolescente, adulto e sábio. Então, ele quis ficar no ego dele. E o meu ego já tava lá no adulto, já, resolvendo as paradas. Hoje ele tá bem sábio, graças a Deus. Mas isso é responsabilidade afetiva. Então, um casamento, antes de acabar,
ele passa por uma estrutura de término, né? Não é assim, ai, tô linda, eu te amo, hoje, amanhã, olha, na boa, vamos separar. Não, não é assim. E a sociedade vem falando de responsabilidade e responsabilidade afetiva como se um dos envolvidos carregasse sozinho o peso, porque o fulano que terminou acaba carregando o peso nas costas, né? Eu carreguei esse peso das pessoas dizendo, ai, mas como que você termina com ele? Nossa, mas ele te tratava assim. Nossa, mas você tinha uma estrutura Y. Nossa, mas não, eu não teria a sua coragem. Vai viver a minha vida lá, todos os dias, 365 dias lá, acordando, dormindo com a pessoa, entendeu? Então, o casamento acaba muito antes de ser colocado, exposto o fim. E as pessoas precisam entender que responsabilidade afetiva é dos dois, tá? Os nossos buracos emocionais, que aí podem vir da fase da infância, da adolescência, de outros relacionamentos frustrados, de repetição de vício de comportamento emocional de pai e mãe. Esses buracos emocionais, a responsabilidade pela cura desses buracos é nossa. É nossa. Não dá para você querer cuidar dos buracos emocionais alheios, porque você vai perder a sua sanidade mental, vai perder a sua sanidade mental, emocional, vai perder a sua saúde física. Vai se desestabilizar, sua energia espiritual vai se esvair, você não vai encontrar forças. Vai se ver perdido, esgotado, vivendo em prol do sentimento do outro. Isso é responsabilidade afetiva, é você ter essa consciência de que eu vou no meu limite, o meu limite é esse aqui, daqui não dá pra passar, por mais que eu queira, por mais que eu ame sua presença, por mais que eu acho que dê pra ir, não. Seu limite é esse aqui, seu limite é esse. E ponto. Respeita o seu limite, cuida dos seus buracos emocionais, das suas faltas, do seu vazio, cuida dos seus sentimentos negativados, do seu ego inflado, do seu ego criança, do seu ego adolescente, né, do seu ego adulto, rígido, sério. Cuida de você. O que isso tem a ver com autoestima, Mari? Tudo, porque você volta para o autocuidado. Então, cuida de você. Reconhece, assuma a sua responsabilidade afetiva. Jamais diga pro outro que ama o outro sem amar. Eu já disse para umas pessoas que eu amo as pessoas, sabe? Mas eu amava de verdade e amo. Só que num contexto de energia, né? Não no contexto de sentimento egóico, que é aquele amor de posse. Ai, eu amo, então é meu. Eu amo esse livro, e amo mesmo. Amo esse livro. Aí, porque eu amo, eu não posso emprestar. Isso é sentimento de posse? Ah, não, eu amo tanto esse livro que a mensagem dele é tão boa que eu quero compartilhar com o mundo. Não quero só pra mim. Amor, amor verdadeiro, paixão, ciúmes e um monte de outros sentimentos que não são amor, né? Então a gente precisa mensurar o que é o amor, amor mesmo. Amor é preocupação, é interesse pelo outro de fato, não pela vida, para saber o que tá fazendo. Não, mas ó, você tá se dando bem, tá? Isso é amor. Amor é você querer cuidar mesmo à distância, é você se importar, é você. A pessoa não tá nem sabendo, você tá orando pela pessoa, você tá emanando boas energias, você tem um sentimento ali nutrido dentro do coração que tem um cantinho para aquela pessoa. Você respeita a pessoa, você é leal à pessoa. Às vezes você não pode nem ser fiel, mas você é leal à pessoa. E fidelidade e lealdade, depois eu falo em outra live. Então, você é leal à pessoa, às convicções. Isso é amor, gente. A gente precisa ressignificar. Aqui tem umas lives em que eu falo sobre as ressignificações e tem uma lá que eu falo sobre amor. Ressignificar alguns sentimentos é importante, o amor é um deles, entendeu? Entender ele na natureza dele, de fato. E aí, quando a gente trabalha essa responsabilidade afetiva, a gente consegue se perdoar, a gente consegue se colocar no nosso próprio lugar, ter empatia por nós, que é importante, a gente fala de empatia pelos outros, mas tem empatia por nós, e a gente trabalha, volta, né, caminha para dentro nesse autocuidado, trabalha, né, com você mesmo, com o seu despertar, com a sua lapidação, né, o seu crescimento, seu desenvolvimento, e isso tudo reforça a sua autoestima.
Eu fiz isso com o meu ex, nós somos muito parecidas, amo. Que bom! Mesma sinergia, né, Lucy? Não, olha, as coisas com o ex aqui que outro dia eu conto em outro momento. Vai ter uma aula que eu vou lançar na semana que vem, dia 29, que eu vou contar um pedacinho da minha história, um pedacinho dark, que foi quando eu tive a minha noite escura da alma, como foi a minha noite escura da alma, e o que aconteceu na minha noite escura da alma e como que ela virou a chave para que eu pudesse trabalhar a minha autoestima e deixar ela no nível que tá hoje. Aí você pode perguntar, Mari, tua autoestima tá no nível que você quer? Não. Eu acho que dá para ir além. Mas ela tá no nível em que eu tô muito bem comigo mesma, ela tá no nível em que eu tô bem com o universo, ela tá no nível que eu tô bem com as minhas crenças, eu tô bem com os meus relacionamentos, com família, com filhos, com trabalho, com amizades, com cargos que eu tive que assumir recentemente em núcleos espirituais. Eu tô bem com tudo que tá acontecendo. Eu não reclamo de questões de tempo, de horário, de não ter. Eu faço no meu limite, eu quero dormir, eu deito, eu durmo. Eu quero trabalhar, eu vou até as 2, 3 da manhã, 8 eu tô de pé. Eu paro agora, vou entrar na reunião do meu filho. Paro, vou pra reunião e vou. E se eu quero ir pro lugar, eu vou. Entende? Eu tô bem com as minhas ações, com as minhas decisões, eu estou segura. Eu não me sinto cobrada, pressionada pela vida, pelas pessoas, pelos projetos. Eu estou empolgada com tudo que eu tô fazendo. Eu me sinto maravilhada com os livramentos que eu tenho tido. Cada livramento, gente. Essa semana foi um incêndio que teve aqui embaixo, assim. E teve uma outra vez, quase caiu um pneu na minha cabeça do caminhão. Ai, cada livramento que Deus me dá, eu falei assim, é como se o universo dissesse, tô te protegendo, né? E eu podia olhar a vida de um aspecto ruim e eu não olho. Pra mim, isso é efeito do amor próprio. E só chegou porque eu tive essa alimentação diária através da autoestima. De lembrar que antes de ter, as minhas pelanquinhas durinhas, trabalhando na academia, fazendo yoga, eu faço yoga, né? Preciso voltar a fazer caminhada. Eu tenho o cuidado interno, sabe? Porque o cuidar de mim vai me dar a motivação, né? O motivo, mas a ação precisa para eu tocar todo o resto. E a gente devia ter isso na mente, assim, né? Que não é só o físico, mas é toda a sua estrutura, física, emocional, mental, espiritual, alinhados para você ter uma vida sistêmica, uma vida equilibrada. Para variar, ele tentou, mas não conseguiu ir em frente e eu segui sem ele. Ele não conseguiu, né? Mas não conseguiu ir em frente. Os homens, gente, eu tô com um projeto aí que dá até um negócio aqui na garganta. Chama Homem da Nova Era. Se vocês forem no meu perfil, vocês veem lá que tem Homem da Nova Era. Ele vai sair, é pros homens, mas é que tem que ter muita paciência com os meninos. Eu tenho uma vivência com o mundo masculino. Eu tenho 2 meninos, eu sou a única mulher de 2 irmãos, entendeu? Eu fui pugilista no momento em que nenhuma mulher quase era pugilista, era só homem. Eu treinava com homem, tomava pancada, porrada de homem. Eu tive relacionamentos em que todos, sem exceção, os 3 relacionamentos que eu tive, eles eram filhos homens só, não tinham irmãs, então era só filhos homens. Então eu fui entendendo assim alguns mecanismos do universo, alguns movimentos que o universo fez. E eu falei, cara, até por questão dos meus filhos, para auxiliar eu sinto isso, sabe? Para auxiliar um pertencimento dos homens na sociedade, porque eu tô vendo que os homens estão perdidíssimos, assim, os homens não sabem o que fazer. E eles não têm culpa, né? Na verdade, eles vieram seguindo um padrão cultural do patriarcado. Eles foram oprimidos também, seguiram uma tendência, um molde. Então, eles estão, com perdão da palavra, eles estão todos cagados, né? Todos disfuncionais, sexualmente disfuncionais, mentalmente disfuncionais, emocionalmente disfuncionais, espiritualmente disfuncionais, totalmente, gente. Aí eu tô me trabalhando muito, eu tentei lançar esse ano, não deu certo, tinha muito hater, muitos homens me atacando, criticando, vindo pra cima com, sabe? Olha, aí eu falei, não é momento. Ainda mais agora com tudo isso. Isso foi lá no começo de janeiro, fevereiro. Aí depois veio pandemia e tudo mais. Falei, cara, dá um tempo. Sai disso, porque não é uma energia que você tem que trabalhar agora. E aí tô projetando isso para ano que vem.
né? Pra estar lá entre março e abril de novo. Que eu acho que eu vou estar mais preparada para isso. Mas eu tenho esse compromisso, eu quero assumir isso com os homens, eu tenho mais amigos homens, eu tenho uma facilidade de falar, de relacionar, eles me ouvem, me escutam, mas é porque para fazer isso em escala de internet, você tem que entender que você vai trabalhar com vários níveis, com vários tipos, e aí esse ano não rolou. Mas eles precisam, sabe? Eles precisam muito. É o masculino, tem o sagrado feminino, tem o sagrado masculino. Infelizmente ou felizmente, cabe ao matriarcado esse papel, sabe? Não vai surgir um homem para falar assim, vamos nos alinhar. Vamos trabalhar nossa espiritualidade. Até tá surgindo alguns homens. Tem uns homens bacanas que eu sigo na internet que falam dessas coisas, tem um papo de homem e tal. Mas são, assim, um movimento que tem que vir com esse reforço feminino, né? Inclusive, que eu falei agora, da volta do útero, de tratar a mãe de uma outra forma, toda uma questão estrutural. Então, dá um trabalhinho a mais do que trabalhar, do que falar com as mulheres que estão eclodindo agora no matriarcado e querendo, e buscando, e agindo, e fazendo, e se vendo, se respeitando, pontuando, buscando seus direitos. E isso é lindo, é maravilhoso ver agora. Eu tô nessa sinergia, tô nessa pegada com mulheres, o Superando Separação para Mulheres é isso. Aqui no canal vem mais mulheres, meus atendimentos têm vindo só mulheres buscando, por mais que venha trazendo os maridos, filhos, as coisas, mas as mulheres que estão encabeçando essa busca de autoconhecimento. Então, para mim é mais fácil. Mas eu tenho esse compromisso com os homens, eu acho que não dá para crescer em desarmonia, em desequilíbrio, entendeu? Se a gente faz e levanta o matriarcado sem trazer o patriarcado junto, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o patriarcado fez conosco, e não é legal. Acho que cabe a nós e a nossa energia feminina de amor, de transmutação, de transformação, de nova era, equilibrarmos isso para a gente chegar num paraíso divino, né? No plano que Deus tem para cá. E se está incumbido a nós, né? Se essa missão é nossa, da nossa incumbência feminina, vamos fazer, né? Só que eu falei para Deus, agora não dá não. Agora eu tô... Esse ano não deu, não deu, gente, tentei. Deus é testemunha que eu tentei, mas cada hater que vinha eu falava misericórdia, eu falava, Senhor, não tem essa estrutura, essa força ainda para ficar nesses diálogos aqui secular, esses diálogos aqui de vikings, bárbaros, não dá. Vou falar para quem quer ouvir que tá melhor. E aí eu vim pra cá. Mas é isso, obrigada pela companhia de vocês aqui no Clareza na Jornada, mais uma live feita com sucesso. Adoro estar aqui com vocês, adoro trazer esses assuntos, essas reflexões. Eu espero que vocês reflitam sobre cada tópico mencionado aqui. Voltem para sua autoestima, continue acompanhando aí a semana do Fortaleça essa Autoestima. Vou ficar nessa semana e na próxima semana trazendo assuntos voltados para esse empoderamento pessoal, né? Para esse despertar do amor próprio, esse alimentar do seu amor próprio que deve ser diário. E tamo junto, tá? Hoje às 18, tô com vocês no mais um perfil numerológico. E na sexta-feira, meio-dia, outra Clareza na Jornada aqui. Não deixem de curtir, de acompanhar os posts, de compartilhar. Na sexta-feira tem sorteio lá de 3 análises completas do perfil numerológico. Vai lá no meu post. Eu vou compartilhar aqui no Stories de novo. Marca lá que na sexta-feira vai ter sorteio. Então são 3 mapas, são 3 contemplados, 3 pessoas que serão contempladas com uma sessão tete a tete comigo, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande, fica com Deus, um ótimo dia, uma ótima tarde, muita luz na jornada, muita paz, muito alinhamento aí, muita correção, muita cura na sua vida, que você é filho do Criador, filha do Criador e merece, tá? Coloca isso. Confia em você, acredita em você. Tem um post aqui que eu escrevi maravilhoso, acredita em você. Acredita na sua energia, acredita no seu divino, que eu tenho certeza que o universo vai se abrir e vai te trazer bênçãos infinitas. Não só as que você quer, além. Porque o que a gente quer às vezes é tão pequeno, porque o Criador fala, ai, dá mais, que merece mais. Um beijo! Obrigada, Paula, pela sua presença, todo mundo que entrou, Lucy, Vivi, todo mundo. E todo mundo que vai ver depois também. Um beijo grande.